O problema assim, o Léo Link criou o problema para ele e criou o problema para o técnico e para o time, né? Porque ele estava atuando sem confiança nenhuma nas últimas partidas, estava falhando constantemente, tanto que ele foi sacado do time. Não é que ele tomou um frango no jogo lá, saiu machucado no lance, né? Teve a concussão, né? No outro dia já estava à disposição para jogar a partida, né? Assim, então ele estava inseguro, visivelmente inseguro debaixo do gol ali, falhando, né, e criando um problema para ele. Então, assim, a recuperação passa muito por ele também, né? Por ele readquirir a confiança e ele voltar a jogar em alto nível. Ele assumiu a titularidade com a venda do Bento, né? O Atlético me parece que não trabalhou muito bem essa transição, porque sabia que o Bento ia embora. Né? E rodou pouco o Léo Link. Mas foi a mesma coisa que aconteceu quando o Santos assumiu, quando o Bento assumiu. O processo que é uma posição, foi exatamente o mesmo. É uma posição que você não tem muitas oportunidades para fazer a transição. Mas assim, podia ter programado um pouco melhor, né? O Léo Link jogou bastante. O Léo Link jogou Brasileirão, jogou Paranaense, quando o Bento foi convocado e tal, mas ele não foi. Mas o Bento era o titular, ele não teve sequência. Não, assim, mas o Bento ia ser vendido, né? E aí ele não pode, ele tem que sair do time para o Léo teve sequência na Copa América. Você tá entendendo o que eu estou falando? Entendendo o que você está falando. A Só transição, que ele jogou suficiente para a preparação não foi adequada, tanto que o resultado está aí. Ele está sem confiança para jogar. Foi feita a mesma coisa com o Bento, Liares. Alguém precisa explicar essa. Não, mas alguém precisa explicar a transição, porque não é só colocar para jogar, é a cabeça do cara. Quem é que prepara o goleiro? Como é que foi feita a preparação para ele assumir a titularidade? É isso que me parece que não foi bem feito, entende? Porque senão ele estaria bem aí, firme, jogando com confiança, né? Não estaria falhando tanto quanto está falhando, né? Agora vem o Mikael, que está assumindo uma posição numa situação também delicada, de fogueira. Exatamente. Entende? E vai depender assim muito mais do cara individualmente do que o Mikael foi preparado para ser titular nesse momento. Eu acho que a gente não pode resumir. Trabalhado, né? A gente não pode resumir essa fase do Léo Link a situação de que o Léo Link não serve. Eu acho que não pode ser visto dessa maneira. Não tô dizendo porque o isso. Mikael tem um peso gigante agora nas costas, porque ele entra já numa reta final de temporada. O Léo Link, ele tá sacado do time e ele vai ter que retornar ao time. Ele vai voltar em algum momento, vão colocar ele de volta para jogar. Agora, como é que ele vai voltar? Com confiança? Ele vai voltar com desconfiança da torcida? Hoje a torcida desconfia dele. Mas você não pode mudar o que as pessoas pensam. Não, ele tem que mudar a cabeça dele, né? A maneira como ele é visto. Mas é isso que eu tô falando. Assim, a preparação dele, como é que foi feita para ele assumir o lugar do Bento? Ele sabia que ia assumir o lugar do Bento. O Atlético sabia que ele ia assumir o lugar do Bento, entende? É isso que eu tô falando. Me parece que ele não tá tão preparado para assumir o lugar do Bento quanto a gente imaginava. Nós aqui de fora, a gente viu ele atuar em algumas partidas contra esse mesmo time do Palmeiras no ano passado, não foi? Pô, atuação de destaque, ele foi o pano da partida, se não me engano. Pegou pênalti. Aí, agora contra o Palmeiras, ele foi sacado do time para entrar o Mikael no lugar dele. Só para explicar rapidamente, os três goleiros, Mikael, Bento e Léo Link, passaram pelo mesmo processo de transição com a mesma equipe, os mesmos preparadores, né? Então, quando o Santos é vendido pelo Atlético, o Bento já treinava como profissional desde que era goleiro de base. Quando o Bento assume, o Léo Link já treinava como profissional. O Mikael já treina como profissional há pelo menos 1-2 temporadas. Então, os três goleiros passaram pela mesma transição. Mesmíssima transição, o Bento, o Léo Link e o Mikael. Lógico que tem suas peculiaridades. Logicamente, mas assim, pensando em transição, pensando no que poderia ser feito ali pela preparação de goleiros, principalmente pelo Felipe Faria, que é um ótimo preparador de goleiro, inclusive no Atlético agora, que é o cara que comanda esse setor, né? A transição é a mesma para os três. Vai do jogador conseguir ou não desempenhar em campo, né? E assim, hoje, qual é a pergunta que a torcida faz? Léo Link, Mikael, que é muito bom, mas é muito jovem ainda, eles vão dar conta desse calendário de Copa do Brasil, de jogo, entendeu? Daqui a pouco vai pegar aí Corinthians ou Fortaleza na outra fase, vai ter o Racing agora pela Sul-Americana. Mas agora não dá mais tempo. Tem esse jogo do Vasco, né? Passa do Vasco, vai ser o Atlético Mineiro ou São Paulo, olha o tamanho dos jogos. Eu acho que o clube tem que justamente trabalhar com eles. No brasileiro hoje, qual é a realidade do Atlético? O Atlético está disputando mais lá embaixo do que lá em cima na tabela. Daqui a pouco vem pressão, e se o time começa a despencar na tabela e pressão de lutar contra rebaixamento, esses caras vão aguentar o rojão?
né? Pela idade, pela pouca experiência,